Olá, meus caros, um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma reflexão na manhã desse dia, que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 30. O texto diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Essa passagem diz respeito ao apóstolo Pedro. Mateus, que foi uma testemunha ocular do fato, ele registra no capítulo 14, nesse verso 30, sobre esse fato singular e ímpar. Um homem caminhando sobre as águas, na verdade dois. Jesus, ele fica na região oposta a Genezaré, na margem oposta do lago da Galileia, e ele, numa tentativa de descanso com os discípulos, a tentativa frustrada, porque as multidões acometiam atrás, né? E Jesus, movido de íntima compaixão, as curava. Ele ordena, Marcos chega a dizer no capítulo que ele registra sobre isso no seu livro, que Jesus os obriga, se não me foge a memória, capítulo 6 de Marcos, Jesus os obriga a ir para a margem oposta. E Jesus fica ali ainda em oração. E o texto nos dá conta que por volta da quarta vigília da noite, ou exatamente a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus se dirige ao grupo dos discípulos caminhando sobre as águas. E eles, a princípio, têm medo, pensam até que poderia ser um fantasma. E Jesus diz: Não temas, sou eu. E certificado de que era Jesus, Pedro diz: Senhor, sendo o Senhor, faz-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus dá uma ordem, Pedro começa a caminhar sobre as águas. E o texto que fizemos menção, ele tem uma preposição e uma vírgula dizendo: mas, sentindo o vento forte, teve medo. O medo, Paulo, ele dá a entender na sua carta, segunda carta a Timóteo, que ele é o Espírito, né? Quando ele fala: Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor, mas de fé, de ousadia, de moderação. E Pedro, ele tem medo. E o texto diz: e começando a ir para o fundo, clamou dizendo. E ele tem medo do quê? Do vento forte. Jesus, enquanto estamos com os olhos fitos nele, olhando para ele, como diz a palavra, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Enquanto estamos aí com os olhos fitos nele, podemos, na fé que há em nossos corações, na fé no nome de Jesus, caminhar sobre as águas da vida, caminhar sobre as adversidades. Mas, se passarmos a observar o vento contrário e deixarmos o espírito do medo entrar, nós podemos naufragar. Alguém já disse, de forma muito acertada, que quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. E nós devemos prosseguir pelo prêmio, para o alvo da soberana vocação, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele a concluirá. Sabendo que aquele que nos deu a ordem de prosseguir, ele garantirá o nosso prosseguimento. E se porventura tenhamos naufragado, que possamos, Pedro era um perito, um nadador, muito exímio provavelmente, era um pescador desde a sua mocidade, mas ele não tentou se salvar daquela situação. Provavelmente, pelo medo, poderia se complicar ainda mais naquelas águas revoltas e aquele vento tempestuoso. Mas ele clama, o texto diz, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E o 31 é lindo que está registrado,
Diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí o 32, mais lindo ainda, diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco. O 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Então, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele a concluirá. Prossigamos, apesar do mar revolto, apesar das dificuldades. Mas o Senhor nos fará andar, tem nos feito e continuará a fazer sobre as águas, desde que os nossos olhos estejam fitos nele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Deus em Cristo nos abençoe, que tenhamos um dia de vitória, uma semana abençoada e possamos andar sobre as águas, sobre as adversidades, sobre as dificuldades, porque temos caminhado na fé do Filho de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus.